Estamos hoje na nossa última mensagem na carta de Paulo aos Filipenses. Depois de já bons domingos, nós então entramos neste último texto, Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o 23. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 23. A palavra de Deus nos diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Faço todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo de que eu preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Essa é a palavra do nosso Deus. Paulo aqui está encerrando a sua carta. E como geralmente ele faz, ele termina com uma saudação, ele cumprimenta alguns irmãos, mas o texto como um todo, Paulo está falando de duas coisas que se misturam. Existem dois temas aqui predominantes nesse texto que nós lemos. Existe a questão da generosidade, que Paulo louva a igreja de Filipos por tê-la, e existe a questão do contentamento. Quando Paulo diz, eu não estou elogiando vocês porque eu quero alguma coisa de vocês, afinal de contas, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E eu quero mostrar nessa mensagem como essas duas coisas estão muito relacionadas. Mas eu quero deixar isso para daqui a pouco. Primeiro, uma rápida recapitulação do que acabamos de ler. Como eu disse, Paulo está agradecendo, louvando a Deus, expressando a sua alegria no Senhor, porque a igreja de Filipos, que foi a primeira igreja que Paulo plantou na Europa, na região da Macedônia, não só apoiou o ministério de Paulo enquanto ele estava ali na cidade de Filipos, mas mesmo depois que ele foi para a cidade de Tessalônica, que também estava ali na Macedônia, aquela igreja continuou mais do que uma vez apoiando o ministério do apóstolo Paulo. Paulo aqui está preso em Roma enquanto está escrevendo esse texto. E escrevendo em Roma, Paulo tinha recebido uma oferta, uma ajuda também da igreja de Filipos, por meio de Epafrodito. Ou seja, os filipenses não apoiaram apenas o ministério do apóstolo Paulo lá em Filipos, eles apoiaram também em Tessalônica mais de uma vez, e apoiaram também em Roma enquanto Paulo estava preso. Talvez, para nós hoje, isso não pareça grande coisa, afinal de contas nós temos Pix. Afinal de contas, nós temos várias maneiras de enviarmos dinheiro e recursos
por um segundo, um estalar de dedos com os nossos celulares. Mas naquela época não era assim. Enviar recursos para quem quer que seja envolvia um grande trabalho, envolvia um grande esforço, envolvia um grande risco, inclusive. E Paulo está louvando a Deus pela generosidade daquela igreja. Paulo está reconhecendo naquela igreja uma igreja generosa, uma igreja que fez diferença no ministério e na vida do apóstolo Paulo. Paulo afirma que a oferta deles é uma adoração a Deus e que Deus supriria as suas necessidades. E então, no meio desses elogios, Paulo faz questão de dizer: mas eu não estou falando isso para tentar ganhar alguma coisa com vocês. Sabe quando você está sendo ajudado por alguém e você sente a tentação de ficar elogiando a pessoa para que você continue sendo ajudado? Paulo está preocupado que a igreja não entenda assim. Olha, eu não estou elogiando vocês pelo que eu posso receber de vocês, porque eu aprendi o segredo do contentamento. O que vocês fizeram, de fato, ajudou, e eu sou muito grato a Deus e a vocês por isso, mas eu tenho tudo. Eu aprendi a viver contente, na fartura ou na escassez. E é por isso que eu quero, nessa mensagem, conectar essas duas coisas. Esse contentamento que Paulo diz que aprendeu, com a generosidade que ele louva, que ele vê nos Filipenses. Eu quero mostrar como essas duas coisas estão interligadas. Mas antes de falar sobre cada uma dessas coisas, ou sobre o contentamento mais propriamente dito, deixa eu falar rapidamente sobre algumas coisas sobre a generosidade que a gente pode aprender nesse texto, olhando para a igreja de Filipos. Primeiro, a nossa generosidade deve ser da mesma maneira como a da igreja de Filipos, os filipenses, deve ser insistente e contínua. Se Paulo está louvando, quer dizer que esse é o padrão a ser seguido. Uma igreja que apoiava o ministério do apóstolo Paulo, mesmo distante, apesar das dificuldades, uma igreja que estava continuamente apoiando a obra do Senhor por meio do sustento do apóstolo Paulo, e também há de se esperar que de outras pessoas também. Uma igreja comprometida com a obra do Senhor. Irmãos, eu estou dizendo isso porque não é incomum colegas, conhecidos, missionários, que relatam que passam um tempo aqui no Brasil, tendo parceiros em igrejas, e eles vão para o campo missionário, abrem mão de muita coisa, e aí então eles estão lá no meio do campo missionário, que é uma situação complicada, e de repente eles ficam sem sustento. A igreja diz que precisava fazer alguma coisa importante, e aí então corta o sustento do missionário. Não só as igrejas, parceiros individuais também o fazem. Pessoas que se comprometeram com o trabalho, de repente voltam atrás. Mas além disso, a nossa generosidade de fato faz diferença na obra do Senhor. Embora Paulo tenha dito que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo reconhece o benefício que ele recebeu e a obra do Senhor recebeu por meio daquela igreja. E Paulo louva isso. Paulo diz que isso faz diferença. Paulo estava abastecido. Paulo diz: eu não preciso de mais nada. E ainda, Paulo diz que essa generosidade, tanto dos filipenses, quanto a nossa generosidade, no final das contas, nada mais é do que, versículo 18, um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Não é à toa que antes de nós entregarmos as nossas ofertas, de vez em quando eu digo que isso é parte do nosso louvor e adoração a Deus, por conta desse texto. Paulo está dizendo que a generosidade daquela igreja era como um sacrifício de aroma suave e uma oferta agradável a Deus. Deus se agrada das nossas contribuições generosas para a manutenção da sua obra. Deus considera isso como adoração.
E Paulo não diz apenas isso, mas Paulo diz que lá no versículo 19, que esse mesmo Deus que cuida do apóstolo Paulo, supriria todas as necessidades daquela igreja por meio das riquezas gloriosas que lhes foram dadas em Cristo Jesus. Atenção aqui, Paulo não está dizendo, conforme a teologia da prosperidade prega, que se nós dermos muito dinheiro, que se nós ofertarmos muito, então Deus nos vai recompensar. Isso é barganha, Paulo não está dizendo isso aqui. Mas Paulo está dizendo sim, que aquela igreja generosa, Deus retribuiria com todas as necessidades supridas por meio das riquezas. E aí, antes de você pensar, ok, seria uma igreja rica, abundante de dinheiro? Não, as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Que riquezas gloriosas foram dadas em Cristo Jesus? Casa, carro, templos enormes, igrejas com muito dinheiro. Não foi isso que foi dado em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, uma igreja que se compromete com a generosidade e apoia a obra do Senhor sendo realizada pelos seus ministros, é uma igreja que terá as suas necessidades supridas por meio das riquezas gloriosas dadas em Jesus. Nós nos atentaremos de maneira mais especial e profunda àquilo que já nos foi dado por meio de Jesus Cristo. Uma igreja generosa tem esse privilégio. Mas eu preciso passar agora para o contentamento, que no final das contas é a grande chave desse texto. E eu quero mostrar por quê. A alma moderna, ela é inquieta. Não só moderna, né? Santo Agostinho, já no século IV, falava que a alma do homem é inquieta enquanto ele não encontra descanso no Senhor. Não é novidade a alma inquieta. Apesar de sermos cercados por conforto, por tecnologia que facilita a nossa vida, por conveniências nunca imaginadas por gerações anteriores, vivemos como quem perdeu o eixo. Quanto mais temos, menos conseguimos descansar. Nossas casas são climatizadas, nossas geladeiras estão cheias, nossos celulares nos conectam ao mundo, e mesmo assim os nossos corações permanecem inquietos e vazios. Há algo profundamente errado com a nossa sociedade, que desfruta de tanto, mas ao mesmo tempo vive tão aflita. A ansiedade não é mais uma exceção, ela virou o pano de fundo da nossa existência. Corremos atrás de algo indefinido, como se a próxima compra, como se a próxima viagem, como se a próxima conquista financeira, profissional, pudesse resolver o nosso problema, pudesse resolver o que está fora de lugar dentro de nós. Mas então, aparece um prisioneiro do século I, trancado sem liberdade, sem recursos, sem segurança, dizendo algo que desafia a lógica moderna. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não escreve essas palavras num spa no alto da montanha. Paulo escreve isso preso em Roma injustamente, abandonado por muitos. Paulo não escreve isso depois de conquistar seus sonhos, mas após perder praticamente tudo: reputação, liberdade, conforto, segurança, amizades. Depois de tudo isso, Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ainda assim ele diz: eu tenho tudo, tenho tudo que preciso. Não porque as circunstâncias eram boas, obviamente,
mas porque ele encontrou algo que fosse suficiente. Eu quero convidar você a ler comigo de novo, os versículos 11 a 13. Paulo diz assim: não digo isso por estar necessitado. Isso é o louvor que ele está fazendo à generosidade dos filipenses. Pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Paulo aqui diz que aprendeu a estar contente. Ou seja, isso significa que o contentamento não é algo natural. Nós não nascemos com a capacidade do contentamento. O contentamento é uma disciplina da alma. Ninguém nasce contente. Desde o berço, choramos por mais. Queremos ser alimentados, segurados, entretidos, desde que nascemos. E choramos por isso. E de certo modo, isso continua na vida adulta. Apenas trocamos os objetos do nosso desejo. Mas continuamos chorando. Continuamos desejando. Mas Paulo disse que aprendeu. E isso é bom. Porque se fosse algo com o qual nós nascemos, talvez muitos de nós estivéssemos pensando: olha, então eu não nasci com isso. Sabe, pessoas que se autodenominam melancólicas, tristes, sem alegria, dizendo assim: não, mas eu sou assim. Ok, nós nascemos todos assim, mas Paulo dá uma luz no fim do túnel quando ele diz: eu aprendi o segredo do contentamento. Se ele aprendeu, nós podemos aprender também. Mas como? E é aqui que vem aquilo que a gente não espera. Paulo não aprendeu o segredo do contentamento pelo acúmulo, mas pela perda, pela escassez, pela dependência. Algo que jamais alguém imaginaria. As pessoas, e nós muitas vezes, tentamos conquistar o mundo e tentamos acumular riquezas, porque nós sempre estamos achando que um pouco mais será o suficiente. Mas Paulo não aprendeu o contentamento assim. O próprio livro de Filipenses nos dá algumas dicas desse processo da aprendizagem do contentamento. Por exemplo, lá no capítulo 1, Paulo falou que a sua prisão serviu para o progresso do Evangelho, e isso era motivo de grande alegria para ele, porque ele tinha uma perspectiva transformada do sofrimento. Paulo aprendeu por meio do sofrimento, por meio do aprisionamento, que os valores deste mundo estavam invertidos, e portanto ele aprendeu a se alegrar mesmo com a sua prisão, porque isso era benéfico para a propagação do Evangelho. Ou, por exemplo, no capítulo 2, Paulo diz para que nós consideremos Cristo, que esvaziou a si mesmo e se humilhou até a morte, e chama os crentes a terem essa mesma atitude. Ou seja, o próprio Jesus abriu mão, esvaziou a si mesmo, se humilhou, e nós deveríamos fazer o mesmo, porque o caminho para a exaltação é o caminho da humilhação, é o caminho da entrega. E no capítulo 3, por exemplo, Paulo confessa que ele perdeu todas as coisas que antes ele considerava preciosas. Ele considera tudo isso como nada, como sem importância. Ele abriu mão de tudo para conhecer a Cristo. Em tudo isso podemos ver Paulo aprendendo o segredo do contentamento. Todos esses passos que Paulo nos deu, espalhados por suas cartas, nos mostram isso. Paulo não aprendeu o contentamento da noite para o dia, mas foi por meio de uma renovação da mente e de uma reordenação dos desejos do seu coração. E se ele aprendeu, nós podemos aprender também. Por isso ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele descobriu que é uma suficiência maior
do que qualquer circunstância, e que não se trata de uma força interior, conforme os estoicos diziam. O que é o estoicismo? Eles diziam que nós alcançaríamos um estado de paz quando nós não atrelássemos mais o nosso coração a nada nesse mundo. Quando nós não ligássemos o nosso coração em amor a nada, então nós poderíamos enfim desfrutar a paz e a alegria, como uma paz, como algo que vem do interior, eles diziam. Mas Paulo está dizendo não. Esse contentamento que eu tenho não vem de não ligar o meu coração a nada, vem de eu receber algo que vem de cima, de fora, não de dentro de mim. Tudo posso naquele que me fortalece, ou na versão que lemos, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Infelizmente, irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos das Escrituras, mas ele não é interpretado adequadamente. Muitas vezes esse tudo posso naquele que me fortalece é usado como um grito de autoajuda. Eu posso tudo. Mas na verdade o que Paulo está dizendo aqui é uma confissão de dependência, não um grito de autoajuda. Não é encontre em si mesmo a força que você precisa. Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo. Sem Ele eu não posso nada, mas por causa dele eu posso tudo. É um grito de dependência. Paulo não está dizendo que ele pode realizar qualquer sonho, como as pessoas que usam esse texto às vezes querem dizer. Ele está dizendo que ele pode suportar qualquer cenário, porque a fonte da sua força não é o sucesso, mas o Salvador. Agora, por que nós andamos descontentes? Por quê? Qual é a raiz do nosso descontentamento? E aí eu preciso te levar de volta lá para o livro de Gênesis, onde uma mentira foi contada para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. A mentira, contada naquele jardim do Éden, dizia: se você tiver isso, então você será feliz. Olha, tudo bem, você tem todos os frutos de todas as árvores do jardim, mas isso não é suficiente. Apenas se você tiver esse fruto dessa árvore que Deus diz para não comer, então você terá o conhecimento do bem e do mal. Então haverá o conhecimento suficiente. Adão e Eva caíram nessa mentira, e depois dele, todos nós temos caído igualmente. Todos nós caímos na mentira que se eu tiver isso, então eu serei feliz. Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de segurança, um pouco mais de saúde, um pouco mais de sucesso, um pouco mais de conforto, um pouco mais de viagens, um pouco mais, e então eu serei feliz. Adão e Eva tinham tudo antes disso. Tinham um relacionamento com Deus, tinham todo o jardim, tinham segurança, tinham paz, tinham tudo. Mas o contentamento deles desabou diante da ideia de que talvez eles estivessem perdendo algo melhor. Existe uma sigla em inglês muito usada na internet, chama FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de você estar perdendo alguma coisa. Perdendo alguma promoção, perdendo algum evento, perdendo algo. Você tem que estar sempre ligado nas notícias, nas redes sociais, nas promoções, porque você não quer perder algo, uma oportunidade, alguma coisa que enfim vai te dar um conhecimento, que vai te dar uma alegria, que vai te dar aquilo que você tanto espera. Isso está em nós. É por isso que mesmo tendo casas, filhos, saúde, viagens, parece que ainda sempre sentimos que falta alguma coisa. E aí preste atenção no que eu vou falar agora. Se eu já te perdi, volta aqui. A nossa falta de contentamento
Não é um problema de falta. Não é porque nos falta alguma coisa. É um problema de foco. Se você ouviu a mensagem da semana passada, os primeiros versículos de Filipenses capítulo 4, você vai lembrar que Paulo diz que o segredo para não andarmos ansiosos, um deles é se concentrar, focar naquilo que é justo, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Paulo está dizendo, o nosso problema é que nós não focamos. Estamos distraídos com muitas coisas, estamos distraídos com aquilo que pode nos dar felicidade na próxima esquina. O nosso problema de contentamento não é um problema de falta, é um problema de foco. Citei também na pregação passada, Jesus falando para Marta: Marta, você está inquieta com muitos afazeres, enquanto Maria ficou com a melhor parte. Maria focou só em mim. Eu sei, Marta, que você se preocupa comigo e você quer me servir, e eu sou uma das suas preocupações, mas você se preocupa com muitas coisas. Maria se preocupa apenas comigo. Maria tem foco. É mais ou menos aquela questão do copo meio vazio e copo meio cheio, sabe? No que você está focando? Na metade do copo vazio ou na metade do copo cheio? Mas não se engane, eu não estou dizendo que o segredo do contentamento é você focar no copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Não é isso. Mas, ao invés de se concentrar meramente no copo meio cheio, nós deveríamos nos concentrar naquele que é a água da vida, que preenche e sacia nossa sede de uma vez por todas. É nele que deveríamos focar. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que é o nosso foco, porque nele nós temos todas as nossas necessidades supridas. E podemos todas as coisas, mesmo a fartura e até a escassez. Mesmo o estômago cheio ou vazio. Quando Paulo diz que Cristo fortalece, Paulo não está falando apenas de poder. Paulo está falando de presença. Cristo não é, preste atenção, Cristo não é um meio para uma vida melhor. Cristo é a vida melhor. Percebe a diferença? Quando Ele se torna o tesouro do nosso coração, o que acontece ao nosso redor perde o domínio sobre nós. Não é que o cristão não sente dor, não é isso. É que a dor não rouba mais o nosso senso de segurança. Não é que o cristão não pode sonhar, é que a vida não entra em colapso quando os nossos sonhos não se realizam. O cristão, ele pode sentir dor e ele pode sonhar, mas nada disso vai desestabilizá-lo, porque Cristo é aquele que o fortalece. Na abundância ou na escassez. Mas agora me permita relacionar as duas coisas. Ok, o que tem a ver generosidade com contentamento? Porque essas coisas estão tão ligadas nesse texto. Vou dizer uma frase para vocês. O contentamento é a chave para a generosidade. E a generosidade é a chave para o contentamento. Faz sentido? O contentamento é a chave para a generosidade, porque quando nós estamos satisfeitos com tudo o que Deus é para nós em Cristo, já que nós não precisamos das coisas para nos satisfazerem, então nós podemos ser generosos. Deve entender? Se nós somos totalmente satisfeitos e contentes com tudo aquilo que Deus é para nós em Cristo, então nós já não precisamos das coisas para nos preencherem e, portanto, nós podemos ser generosos. Porque dinheiro se torna apenas dinheiro, não algo para nos trazer contentamento e felicidade. Então podemos doar.
o nosso tempo, os nossos recursos. Portanto, o contentamento é a chave para a generosidade. Alguém que não é verdadeiramente contente não pode ser verdadeiramente generoso. Alguém que não está satisfeito não pode doar aquilo que ele precisa, ou acha que precisa. Mas a generosidade é a chave para o contentamento também. Porque quando nós compartilhamos, nós descobrimos que nós somos mais felizes ao compartilhar. Lembra aquilo que Atos capítulo 20, versículo 35 nos diz? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz, mais contente é aquele que dá do que aquele que recebe. Logo, a generosidade de dar é a chave para o contentamento, porque ao darmos nós somos mais felizes. Porque a gente consegue encontrar a nossa alegria também na alegria do outro. E isso maximiza a nossa alegria. Sim, claro, no final das contas, a nossa alegria sempre está no Senhor. Paulo diz isso lá no versículo 4, do capítulo 4, quando ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Lá no versículo 10 ele diz, eu me alegro no Senhor pela generosidade de vocês, filipenses, mas é no Senhor que me alegro. Ok, mas ao compartilhar essa alegria que temos no Senhor, a nossa alegria no Senhor é magnificada e aumentada. Assim como em qualquer área da vida, quando nós compartilhamos uma alegria, ela é melhor. Parece que toda alegria, antes de ser compartilhada, ela é incompleta. É incompleta. Mas talvez você esteja se perguntando, ok, então o contentamento é a chave para a generosidade. Mas a generosidade é a chave para o contentamento? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que vem primeiro, a generosidade ou o contentamento? Já que um leva ao outro. Nesse ciclo virtuoso sem fim. Onde isso começa? Eu quero te levar para um argumento. Eu quero que você siga comigo na ideia, ok? Não se perca. Tenta seguir como a lógica funciona. Não podemos ser verdadeiramente e livremente generosos sem que nós estejamos verdadeiramente satisfeitos, ok? Se eu não estiver satisfeito, por que eu vou ser generoso com alguém, sendo que eu acho que eu preciso daquilo para ser satisfeito? Não serei. Mas nós não podemos ser verdadeiramente satisfeitos sem que antes pudéssemos experimentar a generosidade de alguém, porque nós não somos completos. Nós nascemos insatisfeitos. Nós temos essa impressão de que sempre nos falta algo. Então nós não podemos ser contentes, a não ser que alguém seja generoso ao nos dar aquilo que precisamos. Certo? Então, nós não podemos ser generosos enquanto não formos contentes. Mas para que sejamos contentes, precisamos da generosidade de alguém a nos dar aquilo que precisamos. Estão seguindo? Ok. E quem é o único ser verdadeira e completamente satisfeito em si mesmo e que doa de si mesmo, que através da sua generosidade sacrificial pudéssemos nos tornar absolutamente satisfeitos? Ou seja, precisamos de alguém com uma generosidade tal, e que essa pessoa seja satisfeita em si mesmo, para que consiga ser, então, o único ser generoso ao me dar aquilo que eu preciso para estar satisfeito, e por sua vez, satisfeito, eu posso ser generoso. Quem é o único ser que tem tal capacidade? Quem é o único ser satisfeito em si mesmo, que não depende o seu contentamento e a sua alegria de absolutamente ninguém além de si? Quem senão o próprio Deus enviando o seu Filho Jesus, para que, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, ele foi obediente até a cruz, e ele se entregou
em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele ofereceu a sua vida generosamente a nós por conta da alegria. Mas ele não tinha alegria? Claro, Deus é contente em si mesmo, mas o próprio Filho de Deus encontrou a sua alegria magnificada ao passo que ele compartilhou a sua vida. O próprio Jesus suportou a cruz por conta da alegria que lhe estava proposta. Cristo teria sua alegria magnificada ao compartilhar a sua vida por nós. Ou, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ou seja, ele foi generoso, ao ponto de abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu status, para que então nós pudéssemos em tudo sermos enriquecidos. Então, quando nós recebemos a generosidade de Deus e aprendemos a ser contentes em qualquer situação, então aí sim nós podemos ser generosos com outros e ter a nossa alegria ainda mais aumentada, expandida, magnificada. Tudo começa com um ser contente em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive por toda a eternidade em perfeita harmonia e contentamento, que decide generosamente compartilhar a sua vida para salvar a mim e a você. Pessoas que eram vazias, mas que foram preenchidas por Cristo e agora, por sua vez, podem ser generosas com outros, magnificando ainda mais a sua alegria. A alegria é completa apenas quando ela é compartilhada. Portanto, grave essa frase: a generosidade nasce do contentamento em Cristo, e o contentamento floresce na generosidade, primeiro de Deus, depois da nossa própria generosidade para com outros. Eu quero aplicar esse texto para mim e para você, mas de um jeito mais prático do que apenas dizer, ok, se Paulo aprendeu contentamento em Cristo, isso é uma coisa que a gente pode aprender, então vamos lá, vamos aprender. Tchau. Por favor, né? Como nós conseguimos esse contentamento em Cristo? Por favor, não nos deixe sem essa resposta. Não é a preocupação de Paulo esmiuçar essa ideia aqui, mas no decorrer da Bíblia, a Bíblia está falando sobre isso. E existem coisas bem práticas que nós podemos fazer a fim de que nós alcancemos esse contentamento que nos libertará dessa comparação sem fim que nós estamos fazendo, que sempre nos deixa ansiosos, aflitos e descontentes. Eu posso ganhar uma coisa muito legal, mas quando eu olho para o meu vizinho e eu vejo que ele tem a mais nova, a melhor, um upgrade, eu já fico descontente com aquilo que eu acabei de ganhar. Nós sempre estamos nesse fluxo do descontentamento com as coisas, ansiosos, esgotados, tendo as nossas expectativas frustradas, não conseguindo ser generosos como os filipenses, porque sempre estamos tentando preencher um vazio. Mas existe um caminho. Nós podemos aprender o contentamento em Cristo começando por reconhecer aonde nós estamos buscando uma falsa salvação. Ou, em outras palavras, aonde nós estamos buscando contentamento. Talvez no sucesso profissional, talvez na beleza ou na manutenção dela, talvez no controle, talvez na aprovação dos homens. O que talvez você esteja buscando o seu contentamento hoje? Qual é aquele pensamento que vem pela manhã, em primeiro lugar, talvez o último, antes de se deitar? Onde é que nós temos buscado o nosso contentamento?
Começa por aí. Agora pegue isso aonde você tem buscado o seu contentamento e substitua diariamente pela verdade do Evangelho. Medite nas Escrituras, especialmente nas obras e nas promessas que Cristo fez. Veja como que aquilo que Cristo oferece é a verdadeira resposta para o que você tem buscado. Medite sobre isso. E, meus irmãos, não é assim, eu pensei nisso uma vez. Não, é aquela meditação que a Bíblia fala, de dia e de noite. É você permanecer com isso na cabeça o tempo todo, porque o tempo todo a mesma mentira do Éden vai estar ressoando, gritando, melhor dizendo, nas ruas, dizendo: se você tiver mais isso, então será suficiente. Então, com a mesma frequência com que você lida com essa mentira, você precisa comunicar a você mesmo, ao seu coração, a verdade que só Cristo, nas mais variadas formas, pode te dar aquilo que você está buscando em outras coisas. Ou seja, envolve reconhecer onde se tem buscado contentamento, envolve meditar nas Escrituras e pregar as Escrituras para o seu próprio coração. Mas nós fazemos isso também por meio da oração. É na oração que nós comunicamos com Deus e ao mesmo tempo estamos falando do nosso próprio coração, que nós precisamos dele para nos acudir. Não apenas pedindo para Deus mudanças externas, mas pedindo para que Cristo se torne o nosso paladar espiritual mais agradável e mais real do que qualquer outra coisa nesse mundo. Nós oramos por isso com frequência. O segredo de aprendermos o contentamento envolve orarmos por isso desse jeito. Ó Deus, sacia a minha sede. Mas também pratique a gratidão deliberada. Anote diariamente aquilo que Deus tem feito. Isso reposiciona o nosso foco não para aquilo que nos falta, mas para aquilo que já nos foi dado. Nós já temos muito mais do que merecemos e muito mais do que precisamos. E eu nem estou indo para o campo só da espiritualidade. Reposicionar o nosso foco por meio da gratidão, por meio da listagem. Esses dias eu pedi para o Isaac orar no almoço e ele orou assim: Deus, obrigado pela comida, amém. Fiquei pensando, será que é uma oração errada? Ele está agradecendo a comida, né? Mas eu falei, não, mas é uma oportunidade de eu ensinar algo para ele. E eu conversei com ele da seguinte maneira, ele fez: você acha que Deus precisa do seu agradecimento? Se você não orar antes de comer, você vai falar assim: não acredito. Estava aqui esperando, achei que agora ele ia me agradecer, não agradeceu, e agora? Eu tive um mau trabalho de fazer até essa comida chegar no prato dele, ele não agradeceu. Claro que não. Deus não precisa disso. Então, se Deus não precisa, por que raios nós agradecemos? Nós precisamos. É na medida que eu nomeio, é que eu foco naquilo que eu já possuo, e o que eu possuo é muito. Por isso, orar só, Deus, obrigado pela comida, é um desperdício, porque temos muito mais coisas para agradecer, e quanto mais coisas nós colocamos em foco em nossa gratidão, mais nos percebemos com motivos de falta para estarmos alegres, porque do contrário, passaremos uma vida desperdiçando aquilo que temos e aprendemos a dar valor apenas quando aquilo nos é tirado. É ou não é? Você nunca agradece pela sua saúde, mas experimente a ficar doente para ver quanto lhe falta. Talvez o seu marido ou a sua mulher você esteja alvo de constante crítica, mas morre para ver. Porque temos dificuldade de colocar em foco aquilo que devemos ser agradecidos. E Paulo consegue ser agradecido mesmo com prisão, porque ele vê o que Deus está fazendo por meio dessas coisas. Se queremos aprender o segredo do contentamento, precisamos aprender a agradecer
colocar em foco aquilo que Deus fez e tem feito por nós. Mas precisamos de uma última coisa. Eu estou querendo ser bem prático aqui. Precisamos servir generosamente. Sabe por quê? Porque o contentamento floresce quando nós tiramos os olhos de nós mesmos. Quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente se preocupa com a alegria do outro, quando a gente é generoso como a igreja de Filipos, então a gente está apto ao contentamento. Enquanto estamos apenas preocupados conosco mesmo, nós teremos o contentamento escorrendo pelo meio dos nossos dedos. Portanto, reconhecer aonde você tem buscado contentamento em lugares que não podem te oferecer, meditando nas Escrituras noite e dia, para ver o que Cristo te oferece, como Ele te oferece, orando a Deus, clamando para que Ele o sustente com verdadeira alegria e satisfação, também agradecendo a Deus, colocando em foco aquilo que você já tem e servindo com generosidade. São meios práticos, muito práticos, de nós aprendermos também o contentamento, eu e você. E quando nós aprendermos o contentamento, então nós seremos generosos, como a igreja de Filipos. Percebe como as duas coisas estão ligadas? Aprenda que o contentamento não vem quando dá tudo certo, mas quando você encontra aquele que faz tudo certo. Aprenda que o Evangelho não promete uma vida confortável, mas uma alma satisfeita, mesmo no desconforto. Portanto, o que você mais precisa hoje não é de mais conforto para ser contente, mas você precisa mais de Jesus. Não de uma mudança de vida, mas de um novo centro para a sua vida. Paulo descobriu o segredo do contentamento e o segredo tem nome. O nome é Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus feitos. Obrigado pela Tua generosidade ao enviar Seu Filho para morrer naquela cruz generosamente a fim de nos conceder riquezas gloriosas em Seu Filho. Obrigado porque a Tua palavra nos promete contentamento quando nós seguirmos esse modelo que o próprio apóstolo Paulo nos deixou. Que possamos obtê-lo. Que da mesma maneira que o apóstolo Paulo, nós encontremos em Cristo a satisfação das nossas almas, o deleite dos nossos corações. E que dessa maneira possamos ser generosos como a igreja de Filipos. Que possamos ser constantes no envio, na manutenção dos missionários, dos obreiros, para que a Tua mensagem continue sendo proclamada, a fim de que outros com os corações inquietos possam ser saciados por meio de Jesus. No nome de quem oramos. Amém.